não está vendo, Deus está vendo. Então se arrependa de pronto, não espere você ser descoberto, né? Já se arrependa, já confesse o seu pecado, peça a Deus que te livre deste mal. O 2.1 vai dizendo reconhecimento e confissão do pecado de Davi. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3. Então ele sabia profundamente dos seus erros, estava com a sua consciência, estava em sua consciência esses erros. Era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em sua lembrança, oprimindo o seu espírito. Davi estava se sentindo incomodado o tempo todo por ter feito isso. Eu queria fazer uma observação: a ausência de sensibilidade espiritual, né? As pessoas estão acostumadas com o pecado. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão pecando e já se acostumaram a fazer isso, virou uma rotina, estão com uma ausência de uma sensibilidade espiritual. O Espírito Santo está ali triste, chorando, né? Vendo essa situação, mas a pessoa não é sensível a isso. Então peca hoje, amanhã de novo, e não tem essa sensibilidade espiritual. Eu vejo muitas pessoas falando sobre prosperidade, né? Uma vida melhor, mas jamais buscam se arrepender das coisas ruins que fazem. Querem prosperidade, mas não buscam o arrependimento. Querem o Deus de milagre, querem o Deus de cura, o Deus da prosperidade, mas não querem o Deus do arrependimento, né? Não querem se arrepender. Então, o 2.2, se você tem a sua revista aí da Betel Dominical, abra sim aí na lição 6, se já não tiver aberto, tópico 2.2, diz assim: a confissão e o pecado, a confissão e o pedido de perdão. Então Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Ele diz assim: contra ti somente pequei, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parecem mal. Salmo 51:4. Importante, números 30. Voltando. Então Davi, ele confessa, né? Nós percebemos aqui que ele confessa o seu pecado e ele pede perdão a Deus. Os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que pode libertar. Então muitas vezes a pessoa está pecando, mas é um prazer carnal, né? Continuar pecando, e isso vai esfriando o cristão, vai esfriando a pessoa, e ele vai se afastando, vai ficando longe, e não se achega ao único que pode libertá-lo do pecado, que é Deus. Então devemos ter, irmãos, essa consciência, esse cuidado. O 2.3, o perdão não aniquila as consequências. Aqui está uma situação que eu costumo dizer sempre, né? Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, tá? Então Deus, ele perdoa e joga no mar do esquecimento, mas infelizmente existem consequências do pecado, né? Um exemplo que eu também sempre cito é uma pessoa, por exemplo, que fuma à noite, a vida toda, né? Uma vida toda, um dia ela vai ter, né, uma consequência daquilo dali, vai ter um problema com aquilo dali. Segundo Samuel 12:10, Deus exerce justiça sobre Davi, tá?
Então, você, por exemplo, tem um filho fora do casamento, né? Deus ele perdoou o seu pecado já, mas vai ter uma consequência. Para sempre vai ter uma consequência, vai ter algum problema. Então tem muitos cristãos hoje que passam por esse problema, tem filhos fora do casamento e sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali. É a consequência do pecado. Não quer dizer que Deus ele está vamos dizer assim, te relembrando o tempo todo daquilo dali. Não, aquilo ali foi esquecido, mas a consequência do pecado ela está sempre batendo a porta, né? Então, nesse tópico 2, o que nós temos que entender? Que a consequência ela sempre vai vir. O pecado Deus perdoa, mas a consequência ela pode estar sempre batendo a porta. O que seria pecado, irmãos? Pecado não é só esse que a gente falou aqui, adultério, assassinato. Pecado, muitas coisas aqui: fofoca, cobiça, rancor, ressentimento, inveja, ódio, raiva, avareza, propina, ilícita, suborno, imoralidade, né? Práticas imorais, fornicação, ira, raiva, gula, falta de perdão. Inclusive, eu até aconselho vocês, vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo, ver um vídeo no YouTube do pastor Paulo Júnior, né? Que ele diz assim no vídeo: até quando o seu pecado vai ficar escondido? Né? Paulo Júnior ele fala sobre isso, até quando o seu pecado vai ficar escondido. Assista esse vídeo também, é um vídeo curto, rapidinho, tá? Os pedidos do salmista, né? Tópico 3. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada e a sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus, né? Conhecer a sabedoria. Então, após reconhecer o seu erro, Davi expressa o anseio por ter o seu coração cheio da sabedoria, né? Salmo 51, versículo 6. Então, há diversos significados para a palavra sabedoria, e entre eles a capacidade de lidar com problemas, que pode ser externos ou internos. Davi os enfrentou em sua caminhada, e em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, ele sagrou-se um vencedor. Então, sempre que ele buscou a Deus, ele foi vencedor. Então, no entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com o seu pecado residente. Então, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Então, faltou sabedoria, sim, para Davi, faltou, mas também não faltou o arrependimento, que é isso que nós temos que gerar, porque, irmãos, nós não estamos livres desses pecados que eu acabei de relatar aqui. São coisas muitas vezes simples que são pecados, mas nós temos que gerar, né, em nós o arrependimento. Se nós não buscarmos o arrependimento, não confessar o nosso pecado e não se arrepender e deixar, o que vai acontecer? Fica uma falta de sabedoria nessa parte. Então, não adianta você falar que vai ser santo a partir de agora, porque uma hora ou outra você vai pecar. Pecado muitas vezes simples, mas que é pecado. Então nós temos que ter um coração contrito e quebrantado. Nós devemos ter isso em mente, ter isso no nosso coração. Nós devemos ser assim, porque Deus ele não despreza um coração contrito e nem quebrantado, jamais. Então Davi ali, ele é um homem segundo o coração de Deus por esse fato, porque se ele pecava, automaticamente, era rápido, ele entendia o seu pecado, rasgava suas vestes,
e se arrependia, né? E Deus se agradava de Davi por conta que ele sabia se arrepender, ele se arrependia de coração. Aqui é só um esclarecimento, quando ele diz no 3.2, purifica-me como isopo, né? Vou falar aqui o que é isopo, mas antes, ainda no tópico 3.1, ele disse assim que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer ter sabedoria? Isso serve muito para os jovens. Um dia eu trouxe uma palavra na igreja sobre isso, para os jovens. Quer ter sabedoria? Tema a Deus, busque a palavra de Deus. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quem teme a Deus é sábio.